Então, minha gente, hum, algumas pessoas me perguntaram assim, Cris, você tá de mal com seu pai? O que que aconteceu? Qual é a história? Então, para quem não sabe, os meus pais se separaram quando nós tínhamos, acho que 9 anos, se eu não estiver enganada. E aí, a gente nunca tinha visto eles brigarem, a gente nunca tinha visto eles tendo problemas, como assim, problemas sérios para se separar. Aí quando eles anunciaram que iam se separar, foi muito difícil, foi muito duro para mim, para minha irmã gêmea, né? Que a gente estava acostumada a ter o nosso pai, ele era um pai bom, carinhoso, amoroso, que levava a gente para brincar, que levava a gente para praia, a gente tinha nossa casa, nossa família. Então, quando eles anunciaram a separação, foi muito difícil para nós, foi muito difícil mesmo. E aí, depois quando a gente tinha 11 anos de idade, ele sumiu no mundo, né? A gente não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto. E assim, foi avassalador para as nossas vidas, né? Tanto para a minha vida quanto para a vida dos meus irmãos. Ele teve 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos, que os 2 meninos já partiram, né? Não estão mais aqui, o Roger e o Douglas. E estamos as 3 meninas, a primogênita, né? Do primeiro casamento, que é a Patrícia, e eu e a minha irmã gêmea, do segundo casamento dele. Ele se casou de novo, está há 30 anos com a mesma companheira, uma pessoa maravilhosa que cuida muito bem dele, e ele não teve mais filhos. Só que aí a gente perdeu contato com ele, sabe? E depois de alguns anos a gente passou a ter contato de novo. Só que nesse tempo, assim, a gente era adolescente, era um misto assim de emoção, assim, de raiva, de ódio, de mágoa, de rancor. Às vezes a gente assim, discutia no telefone. Então, assim, foram longos anos. Porque assim a gente viu o sofrimento, né, da nossa mãe criando 3 filhos sozinha, a barra que era, e ela nunca falava mal dele para nós. Ela nunca jogou ele contra nós, sabe? E aquilo assim doía na gente de ver o sacrifício da nossa mãe para criar 3 filhos sozinha, é, 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 e sem pensão alimentícia e aquela situação, né? Meu pai, ele era alcoólatra, e foi assim o maior motivo da separação dos meus pais foi mesmo o alcoolismo, fora outras coisas a mais que eu não gostaria de, não, assim, em respeito à minha mãe, não gostaria de mencionar. Então, assim, depois de vários anos, a minha irmã mais velha, Patrícia, conseguiu o contato dele. E aí a gente voltou a se falar e foi assim, o resgate, o perdão, a reconciliação. Ele nos pediu perdão, a gente pediu perdão para ele pelos nossos sentimentos, né, que são contrários à vontade de Deus. Esse sentimento, né, a mágoa, o ódio, o rancor. Esses sentimentos não provêm de Deus e fazem mal não só para as nossas emoções, mas também para o nosso corpo. Então, a gente teve esse tempo de resgate. O meu irmão, antes de morrer, passou uns dias de férias lá com ele, lá em Cuiabá. Ai, Cris, mas por que você não vai ver o seu pai? Por questão financeira, gente. Mesmo morando fora do Brasil, a gente vive uma vida de trabalhador. A gente, não é porque saiu do Brasil que a gente virou rico milionário. Então, assim, são muitas questões. Até hoje eu não voltei no Brasil para rever minha família. Já vai fazer 4 anos que eu não abraço minha mãe, né? Então, assim, tá tudo muito caro, muito caro. E aí meu pai mora em Cuiabá, mas o nosso sonho é fazer o reencontro, né, do pai com as suas filhas, seus netos, quem sabe seus bisnetos, seus genros.
E a gente sonha com esse dia, né? Saudade de abraçar, saudade de cheirar, saudade de cantar junto, saudade de tantas coisas. E a gente tem tantas memórias maravilhosas juntos, né? E após anos e anos estudando, fazendo terapia, estudando sobre as emoções, me entendendo, buscando, né? Conhecimento sobre mim e sobre os meus sentimentos, sobre cada fase da minha vida e me perdoando ele. E foi algo tão assim, tão mágico, tão assim, maravilhoso assim. Mágico não, né? Que aí dá a impressão que é um negócio assim, aconteceu de um dia para outro. Bobagem, não, foi um processo doloroso, foi um processo longo, mas assim, foi um assim, maravilhoso, porque foi um processo em Deus, em Jesus. Eu não mereci o céu, Jesus morreu por mim e me deu essa graça que eu não merecia, o céu. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele perdoou pecados que ele não cometeu. Então, quem sou eu na fila do pão, né? Para dizer, não perdoo fulano, não perdoo ciclano, não vou perdoar isso, esse pecado é muito grande, esse pecado também esse não é, esse aqui é digno de perdão, esse aqui também não é digno, e assim sucessivamente. Então, quem somos nós na fila do pão? Diante da grandeza do amor de Jesus por nós. Então, agradeço o carinho de quem se interessou pela história e vamos orar, né? Para que Deus promova esse reencontro, que dê tempo, né? E que o Senhor nos dê recursos que a gente precisa para fazer esse reencontro, esse abraço que está faltando. Só falta isso, esse abraço, porque o amor está quentinho aqui no coração e é isso que importa. Beijo. Deus abençoe vocês.